Gente, vamos lá, porque o Instagram ele é cruel, né? No tempo, ele desliga na cara da gente mesmo sem fazer cerimônia, né? Então, o pessoal está perguntando da minha gripe. Eu tinha feito um history rapidinho, vou falar, eu estou melhor, graças a Deus. Não é Covid. Eu fiz o exame, testou negativo, eu soube do resultado domingo, e eu peguei um gripão mesmo, um resfriadão. Agora eu estou bem. Obrigada, viu, pessoal? Bom, Gabriel, que bom que você está aqui. Eu estou Eu muito agradeço feliz. o convite. Muito bom da gente poder ter essa conversa, porque a gente se fala muito por WhatsApp, né? Sim, sim. Mas é importante esse espaço público para a gente falar desse assunto tão importante. E eu quero também mandar um beijo para o Diogo, que o Diogo foi o primeiro contato que eu tive com a turma de remanescentes de delegado, e depois veio você, né? Então, Diogo, ele é o mais acanhado da turma, né, ô Gabriel? Aí pediram para eu fazer, que eu tenho um pouco mais de habilidade, assim, do que o pessoal, né? Embora todo mundo passou na oral, né? Exatamente, Né? é. Então, Bom, que bom. Então, beijo para todos. Aliás, em nome do Gabriel Brienza, eu quero cumprimentar os 92 delegados aprovados, né, no concurso de 2017, que estão aguardando nomeação, que é é de isso aí. direito, né? A gente está aqui para falar disso. Então, desde já, eu saldo aqui os meus colegas delegados de polícia que estão aí só esperando para tomar posse, nomear e tomar posse, não é isso? Gente, para quem não conhece o Gabriel ele é o representante da turma de uma comissão que foi formada, uma comissão de delegados de polícia aprovados no último concurso, o DP1 2017. Tá? O Gabriel representa aqui um grupo de 92 delegados que fizeram todas as fases do certame, fase preambular, fase escrita, fase oral. Eles foram aprovados no concurso. Eu até marquei os números aqui. É um concurso que abriu com 250 vagas, tá? Porém, nós tivemos 342 aprovados, tá? Por isso que a gente fala em 92 a mais aí. Hoje em dia, na academia de polícia, Gabriel, me interrompa se eu falar algum dado errado. Hoje em dia, na academia de polícia, fazendo curso de formação, nós temos 215 para um pouquinho menos delegados. Isso, É isso aí, né? isso. Tiveram algumas exonerações nesse tempo de Covid e a Cadepol não nos informou efetivamente o total, mas são de 215 para menos. Para menos. Então, isso aumenta essa margem, né, Gabriel? E aí a gente fala um número maior de pessoas, de modo que os 342, se forem todos convocados, ainda vai faltar. Porque o nosso déficit no estado de São Paulo é gigantesco. Há alguns anos, a gente luta, eu sou do concurso de 2006, eu sou do DP1 2006. E desde o meu primeiro concurso, eu prestei em 2003, não passei, prestei em 2006 e entrei. Desde aquela época, eu tinha um contato muito próximo com a Marilda, que foi presidente da Associação dos Delegados, que hoje em dia nós temos o Dr. Gustavo Mesquita, que também vou fazer live com ele. A gente já agendou uma live mais no final do mês, por conta das nossas agendas, e a gente vai retomar esse assunto do déficit. Mas eu queria conversar com o doutor Gustavo depois que eu falasse com vocês, né? E desde aquela época, então veja, desde 2007, a gente já tinha uma briga com o Estado, com o governo do Estado, na época era o governo Alckmin, e a gente já vivia essa defasagem de funcionários, não era tão latente quanto é hoje, mas já existia, e a gente participava de reuniões, de manifestações e etc., né? E é uma pena que ao longo dessa jornada os amigos, os colegas se perdem, a atribulação do dia a dia impede a gente de continuar nessa luta, e essa é uma luta que ela é constante, né? Ela é constante. A defasagem de policiais no estado de São Paulo é algo assustador. Não basta a gente já receber
o pior salário, a pior remuneração da federação. A gente vive um caos estrutural. Falta recursos humanos e falta recursos materiais também. Falta equipamento, viaturas em condições precárias. Então, é muito complicada a situação, né? Eu, nos últimos tempos que assumi titularidade de delegacia, tinha um problema ainda maior, porque não era só a minha equipe que vivia aquilo, era a minha unidade. E aí você tem um problema para gerenciar numa escala macro. A minha última experiência de trabalho, o último local onde eu estava, era o DECAP. Eu estava como divisionária da divisão de administração do DECAP. O DECAP é o maior departamento da capital e a divisão de administração é a maior divisão do DECAP. Uma divisão muito grande, 52 funcionários subordinados para a gente cuidar de todo o DECAP, a parte administrativa. Eu quase enlouqueci, foi algo assim muito desafiador e eu pude ter uma visão mais macro ainda do que titular. E isso era uma discussão que a gente sempre levava para a diretoria, sempre levava para as reuniões sobre a questão da contratação. E desde aquela época, eu fiquei até março no DECAP, né? E eu já falava de vocês. Eu nem tinha tanto contato, mas eu sabia que vocês existiam. E isso que é muito importante, antes de eu dar a palavra para o Gabriel, é a classe ter noção de que vocês existem. Vocês não são uma ficção jurídica, né? Vocês existem, vocês são candidatos aprovados. A gente precisa desses policiais trabalhando. A situação dos plantões da capital, do interior e da Baixada é algo surreal. Os meninos, pessoal, eles elaboraram um dossiê muito bem feito, parabéns. Aquele documento está extremamente bem redigido, bem motivado, justificado. E assim como eu disse para a turma de investigadores, na pessoa do Victor, eu falei, Victor, a gente tem que ter legalidade e um pleito justo. A gente tem que ter motivação para brigar. Não adianta ir lá com placa, com bandeira, com buzina, reclamar se a gente não tiver diálogo e se a gente não tiver papel. E vocês foram muito assertivos de fazer esse dossiê. Esse dossiê é um excelente documento. Eu vi que ele tem motivação administrativa, ele tem motivação jurídica e ele tem motivação social. Quando eu li ali a parte que fala dos índices de suicídio policial, que é um tema que eu quero fazer uma live sobre isso, até porque nós perdemos recentemente um grande amigo meu, uma pessoa que eu sinto muito a perda dele, que foi o doutor Adriano Cardoso, amigo, a cara que é amigo, não é que ele era meu colega delegado, ele era meu amigo, né? E assim, para mim aquilo foi o fim. Dentre a tantos episódios que a gente vê, eu vi a estatística que vocês trouxeram, que no top 1, primeira posição, é investigador de polícia que se suicida, seguidos de delegado, né? Por conta do quê? Da síndrome de burnout, da síndrome do esgotamento de trabalho, é desumano. Na minha família, eu tenho o apelido de mutante, as pessoas falam, você é mutante, você... E eu acho engraçado, só que não é para ser engraçado, isso é para ser triste, porque a gente acaba se condicionando, né? E eu vejo que hoje o meu marido, que é um policial que tem 1/3 de tempo de carreira que eu tenho, porque eu tenho 15, ele tem 5 anos de polícia. O Éder também entrou. O Éder, eu sempre fui pilhada, agitada e tal. O Éder sempre foi um cara muito calmo, do jiu-jitsu. Eu brinco que o Éder é quase um samurai. Ele é todo natureba, calminho. E o Éder, ele já mudou. Ele já é mais pilhado. Ele é um cara que já entrou meio que na minha vibe. E por que isso? Por causa da polícia. Agora, em tempos de Covid, sobrecarregou, meu Deus do céu. Porque quem não adoeceu era grupo de risco, tiveram que se afastar. E vocês aí, cheio de gás, completamente atualizados, atualizadíssimos. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês sabe muito mais de lei de abuso de autoridade e alteração legislativa do que eu ou qualquer outro colega que esteja em uma função administrativa e tal. Por quê? Vocês acabaram de estudar. E vocês estão em casa. E o governo não faz nada. Isso a gente não pode se calar.
Então, eu quero aqui parabenizar os órgãos de classe que têm dado espaço a vocês. Isso é primordial. E eu, com a minha representatividade, que não é tanta coisa, mas eu sei que eu não tenho muita representatividade em rede social, porque eu sou bem toscona para isso. Não, tem bastante, que é isso. Só de abrir a oportunidade para a gente, isso não tem preço para a gente. É muito bom poder ser visto. Fala você agora um pouquinho e que bom, deu certo aqui. Tá dando tudo certo. A gente, esse dossiê foi o primeiro passo que a gente resolveu dar. A gente reuniu muita informação primeiro. Então, fomos atrás de inúmeros meios de informação. Então, o principal deles foi o Sistema de Informação ao Cidadão que tem aqui no estado de São Paulo. A gente foi atrás o próprio sindicato publica mensalmente a questão do defasômetro. Sim, ótimo. Essa questão do número de suicídios policiais é algo que a própria Secretaria de Segurança Pública publicou, em conjunto, se eu não me engano, foi ao CRP, ao Conselho de Psicologia. Então, assim, informação a gente tinha e precisava reunir isso. A gente precisava fazer um negócio mais fundamentado para justificar a nossa necessidade para todo mundo. Para não chegar jogando informação que não tinha muita informação sem estar concatenada. Então, a gente juntou essas informações, fizemos os números, trabalhamos com os números, tudo certinho, para poder chegar, fazer com que isso chegue no delegado-geral de polícia, que chegou, a doutora Raquel fez chegar ontem, foi excelente para a gente, na própria associação dos delegados. Então, tem muitas portas se abrindo por causa desse dossiê. E a gente não quer agora, por conta da pandemia, a gente não tem esse interesse de enfrentamento por enquanto. Porque não cabe a gente enfrentar por enquanto. A gente tem que mostrar necessidade, precisa fazer todo mundo nos ver primeiro, como uma necessidade de mão de obra para a polícia, para aí a gente, se o governo não der o retorno esperado, a expectativa de contratação adequada, aí a gente pensar em outras coisas lá para frente, se for preciso. Porque a gente, de verdade, nenhum de nós quer. Nenhum de nós. Então somos 92 com força, querendo assumir essas funções. Com vontade. Todo mundo está com vontade, com gás, está todo mundo ansioso, a maioria de nós sem dormir, não sabe se estuda, se para, se vai, se volta, o que faz. Então está um negócio bem complicado para todo mundo. Então a gente está fazendo tudo para vir um retorno, por enquanto, da cúpula do Estado de São Paulo, da Polícia Civil, do governo, para a gente poder dar um rumo na vida. A gente está um pouco perdido por enquanto, né? Não sabe o que vai acontecer, se vai acontecer e quando vai. Mas tendo uma resposta de 3, você já, né, praticamente consegue ficar mais calmo. E é claro que isso para a gente, essa abertura de porta, esses contatos que nós estamos tendo, conhecendo novas pessoas, isso está sendo muito bom para a gente, mas muito bom de verdade. E mais uma vez, doutora, a gente agradece, eu agradeço em meu nome e no nome do pessoal, que eu sou um dos representantes só desses 92, eu agradeço mais uma vez aqui publicamente essa receptividade, essa vontade de querer ajudar a gente na nossa missão. Que não é uma missão, sim, lógico, todo mundo busca a nomeação, isso é uma consequência lógica do concurso, mas não é só. A gente vai além, a gente quer ir além, quer poder ajudar a sociedade, melhorar os números, diminuir esse déficit da polícia que é avassalador. Até agora, um pouquinho antes de entrar na live, eu estava levantando os números que foram atualizados pelo sindicato. A gente tem hoje de escrivão quase 35% de vacância, para investigador 31%
e delegado a gente já chegou quase na barreira dos 24%. Ou seja, se a gente equalizar um pelo outro, a gente pode afirmar que a Polícia Civil Bandeirante tem 1/3 de déficit nos seus quadros funcionais. Eu falo assim, dos principais quadros que a gente acompanha com um pouquinho mais de proximidade, né? É 1/3 da Polícia Civil. Sem contar que, para delegado, hoje, delegado, são 1.118 com a voluntária em dia, assim. Se eles quiserem chegar e pedir, eles podem pedir. Aí, desses 24% vai para... A gente chega na barreira de quase 50%, porque já tem 800 cargos vagos. A gente já bateu 830 cargos vagos. Então, isso é só delegado. Ao saber, no estado de São Paulo, nós temos, eu sempre falo 3.500, mas eu quero dar o número exato. Nós temos 3.463 cargos existentes, cargos de delegado de polícia no estado de São Paulo. Isso, né? isso. Isso é o que existe, foi criado esse número de cargos. E ele não está com o quadro completo, é isso que nós estamos dizendo, porque na live tem outros colegas, né, para o pessoal entender. Claro, então, claro. esses 3.463 cargos que existe, nós temos aí uma defasagem de quase 30% não preenchidos, né? Com o risco ainda de mais 1.400 delegados pedirem aposentadoria a qualquer momento, porque eles já cumpriram o tempo de serviço, né? Por que as pessoas não aposentam? Que é o que sempre a família pergunta, né? Ah, mas por que não aposenta? Porque hoje em dia você se aposentar, você tem uma perda financeira significativa. É muito grande, é muito grande. Não dá para dispor. Não é falar, não, aquilo integraliza o salário. Tal qual a questão da GAT, né? Que também, desde que eu passei a ter cargos mais de liderança, cargos de chefia administrativa, eu também sempre falei de algumas questões. A regulamentação de bico. Eu, Mônica, tá? Não estou falando em nome da instituição, estou falando eu, Mônica. Eu entendo que a gente tinha que ter um bico oficializado, e não é a DGEC, porque a DGEC também, nós tivemos um caos com a DGEC. Eu implantei, na época que eu era assistente na 7ª seccional, em Itaquera, eu fui assistente da seccional de lá, eu acumulava a UGE, que é a unidade gestora executora, a unidade de compras da seccional, e a parte de setor pessoal. E lá a gente implantou, na época, o diretor do DECAP daquela época era o doutor Domingos, e o doutor Domingos, ele queria implantar a DGEC no DECAP, ele sabia que eu tinha uma vivência com isso, e falou, então vamos começar pela 7ª seccional, e você implanta. E eu implantei, numa época de final de ano, para quê? Para que os policiais se incentivassem a fazer a DGEC, né? Como se fosse o bico regulamentado, o bico institucionalizado. Só que a DGEC, para 12 horas de trabalho, o valor do pagamento era na faixa de R$ 226 para delegado e na faixa de R$ 203, R$ 193, salvo engano, para carreiras, investigador e escrivão. E aí eu pergunto, para 12 horas de trabalho, né? E isso não podia, tinha um número X lá de horas que podia trabalhar. E aí, o máximo que integralizava, a pessoa puxando vários plantões excedentes ao teu, já num quadro de déficit funcional, porque isso continua, permanece, né? Aí ela fazia a DGEC. Ela não conseguiria ganhar mais do que R$ 1.500. Para deixar a família, não tem lazer. Não tem, exatamente. Sacrifica o lazer, sacrifica a família para ganhar 1.500. A gente sabe que qualquer empresa de segurança, o VIP, a consultoria paga mais do que isso, né? Paga mais do que isso. Então, é meio que um incentivo ao policial ir atrás do bico, quando não outras coisas ilícitas, né? Muito mais graves, porque a gente falta gestão na administração pública. Então, essa questão administrativa, ela é uma questão que há tempos era para a gente ter tomado espaços para falar.
Então, isso é muito importante, né? Porque falta, penso eu, se vocês tivessem vindo já, óbvio que tivemos atrasos, e eu quero falar dos atrasos, vocês são a turma que pegaram a greve dos caminhoneiros, não foi isso? Inclusive a greve dos caminhoneiros. Além da greve dos caminhoneiros, a pandemia, um mês depois da nomeação. Um mês depois da nomeação. Vocês têm que batizar a turma de vocês tem que ter tipo um nome, Fênix, Turma Fênix, sabe? É muita perseverança, né? Você disse, Gabriel, algo muito importante, que é a questão emocional, né? Eu acho que o grande lance no primeiro plano, todos vocês cuidarem de si, né? Se apegar, quem tiver religiosidade, a uma religião. Na minha época de concurso, a religião me ajudou muito. Eu tinha muita. Eu sou uma pessoa de muita fé, mas eu não sou uma pessoa de muito culto. Eu não sou de ir a cultos, né? Mas eu tenho muita fé. Na época do concurso, chegou ao ponto de eu estudar na igreja, porque era o único lugar que eu me sentia bem. Me fazia bem estudar no banco da igreja. E eu ficava lá dentro estudando. Aquilo era uma muleta para mim. Eu fiz uma tatuagem escrito fé no meu pulso. É da época do concurso. Por conta de tudo que a gente vive. E é o que você bem disse. Não é só passar. É depois que passar, ter a certeza que você vai ser nomeado, que você vai empossar. E eu acho que enquanto a gente não sobe a rampa da academia de polícia com a camiseta azul marinho, não bastou. Né? Não basta. O ciclo não completou, né? Não. Ô, Gabriel, fala um pouquinho para o pessoal sobre as fases do concurso e o que vocês tiveram de intercorrência nesse meio tempo. Quanto tempo vocês estão ao todo nesse processo? A autorização para o nosso concurso, ela veio junto da nomeação dos últimos delegados do concurso de 2013. O curso de 2013 começou em 2013, a última nomeação foi 8 de novembro de 2017, desculpa. Nesse mesmo dia, o governador à época era o Alckmin, ele autorizou lá por despacho, é um despacho que ele dá, e já autorizou o concurso, já saiu o nosso concurso. Aí a prova já foi marcada para maio de 2018, então estava tudo para correr bem. Perto de acho que foi do começo de maio para o final de maio, isso em 2018, tivemos aquela greve de caminhoneiros que parou tudo. O Brasil parou. O Brasil parou. Nossa prova teve assim uma paralisação, porque não sabia se ia fazer prova, não ia, e a prova da Polícia Civil ela é feita em todos os DInter, onde tem DInter, onde é sede de DInter tem local de prova. Então, eles adiaram por cerca de 2 meses. Isso porque acabou a greve, final de maio para junho, e marcaram logo para o final de julho, 27 de julho, se eu não me engano. Chegou 27 de julho, tudo correndo normal. Quem fez lá a nota de corte passou. Foram 75 pontos, Foram 75 pontos, É alta. Uma prova, eu achei justa, não achei uma prova fora de série, foi uma prova justa. E aí quem estava dentro da nota de corte foi para a segunda fase. Até a segunda fase tiveram alguns mandados de segurança, algumas provas, algumas intercorrências, mas nada que atrasou muito, que atrasou muito. Então, foi praticamente setembro, nós já estávamos fazendo a segunda fase. A segunda fase também foi uma prova tranquila, uma prova justa, não fugiu muito daquilo que exige o delegado de polícia, não fugiu nada, então assim, não teve muita discussão. Ali, eu não sei pro pessoal, ali me deu um extremo nervoso quando eu fui para as questões. O meu psicológico ficou abaladíssimo. É mais complicada, então? Não acho, eu tenho mais facilidade para escrever. Mas por alguma razão, não sei por qual razão, fiquei muito nervoso nas questões. Isso eu tenho certeza que eu fiz muito bem a redação lá tal, mas a hora que eu cheguei nas questões, eu dei uma travada muito violenta. Fiquei nervoso, não sei se era calor, o que era, se não estava com psicológico bom.
enfim, mas foi, graças a Deus foi. E a gente ficou um período sem ter muita resposta, tal, aí já veio a investigação social, que ela antecede agora o exame oral. Então, veio a gente ficou sabendo, claro, foi lá, teve uma sessão pública, a gente ficou sabendo os resultados, sim, mas não sabia da oral. Quando seria, como seria, tal. E até estavam especulando da questão da entrevista prévia ou não. Isso foi um debate bem... A gente ficou... Vocês teve aquele... Porque, assim, ao longo desses anos que eu trabalho com concurso, como professora, eu vejo que não tem um formato padrão, o que eu acho péssimo. É muito ruim. É muito ruim. Um projeto de uma reformulação, desde a diretoria antiga já, eu já tinha levado essa abordagem no sentido da gente tentar padronizar, porque isso gera segurança para o candidato, melhor forma de trabalho para os professores e valorização da instituição. Mostra que a nossa instituição é uma instituição organizada, que ela está preparada para receber os alunos para um concurso público. Afinal de contas, São Paulo é uma vitrine para os outros estados, né? E muitas vezes acabam acontecendo amadorismos no concurso, e já melhorou muito. Essa atual gestão do Dr. Júlio é uma gestão que está muito boa. Eu vejo na própria Academia de Polícia, a gente tem inovações que nós não tínhamos na minha época, por exemplo. Era muito precária as condições da Cadepol. Eu peguei pneumonia durante o meu curso de formação, justamente por conta da variação térmica. No frio é uma geladeira, e no forno e no verão é um micro-ondas. E eu fiz 9 meses de Academia de Polícia. Porque na minha época não tinha portaria, então cada um fazia um tempo. Um fazia 6 meses, outra turma fazia 9 meses, a outra 1 ano, enfim. Até hoje a gente não sabe, na verdade, quanto tempo é de academia. A gente não sabe essa turma. Pela portaria, eles falam que tem que concluir em 120 dias. Geralmente são entre aula e estágio, né? Eles deixam 3 semanas a 1 mês para estágio. Mas agora, com a pandemia, eu não peguei turma de delegado, eu peguei turma de escrivão e de agente, né? E na turma de escrivão, a aula foi online, por uma plataforma. E, assim, eu super inovei, no sentido de que a plataforma ela não permitia essa interatividade, assim, com o aluno. Era só postagem, é como se fosse a timeline de uma rede social, e a gente ali tinha que subir os slides, ou o vídeo, enfim, e o aluno assistia. E aí o pessoal punha slide. E eu falei, meu Deus, como que a gente vai ficar aqui 3 horas? Eu escrevia, leram o slide? Sim, tem dúvida? Claro que vão falar não. E aí eu ficava esperando. Falei, não. Aí eu comecei a gravar pequenos vídeos, falei até com a colega, com a Pamela Cristã, que está fazendo a Cadepol, falei para ela, falei, Pamela, eu dei aula com vídeo, eu gravava vídeos de 7 minutos e subia. Enquanto eles iam assistindo o vídeo, eu gravava outro. E aí eu já subia. Eu estava trabalhando com 2 celulares e 2 computadores, porque ia renderizando um vídeo, eu gravando outro, eu trocava. Para a aula ficar dinâmica, e para eu conseguir passar o conteúdo para os alunos, né? Mas me parece que a plataforma de vocês é uma outra. E vocês voltaram às aulas essa semana, é isso? Eles voltaram. Eu não tive acesso à plataforma, confirmaram, alguns colegas que estão na informação confirmaram, mas eu não sei qual é a plataforma, para ser sincero. Eu não questionei os colegas para saber como que tem sido, né? Até porque é uma semana de teste, então não dá para a gente saber direito como tá a dinâmica. Mas a gente vai procurar saber. Eu acredito que vocês que estão na Guardo vão levar vantagem no curso de formação nesse aspecto, porque até vocês chegarem, de 2 uma, ou já vai ter melhorado muito esse quadro pandêmico e a aula presencial já vai ter retomado, e aí vocês vão fazer um curso de formação convencional, né, que é o que se espera, ou então essa turma piloto, que é o pessoal que está na Cadepol, já vai ter passado por experiências boas e ruins,
E eles vão falar, isso a gente vai deixar, isso a gente vai tirar. E vocês já vão fazer um curso mais assertivo no sentido de direcionamento, né? Mas eu conversei recentemente com a doutora Juliana, que ela está na diretoria da CADEPOL, ela está na Secretaria de Cursos de Formação, perdão, e ela estava muito triste, porque ela falou que eles tinham feito um projeto para a turma toda de vocês, tanto depois dos remanescentes quando viessem, e os porque é remanescentes e subsequentes. São subsequentes, isso. E ela disse que isso foi por água abaixo com a pandemia, né? Comigo mesmo, a gente tinha tido umas conversas no sentido de propor algumas temáticas de palestra, que a gente entende que é oportuno a turma de delegado ter uma vivência maior com a área de ciências forenses, com a área da própria criminologia, e não aquela criminologia do lombroso, dos objetos de estudo, das escolas, nada disso. Algo contemporâneo, uma criminologia atual, que é importante que o delegado saiba, criminologia queer, a criminologia feminista, a criminologia crítica ambiental, são temáticas que estão no nosso dia a dia, e eu estou falando da minha cadeira. Das outras cadeiras eu sei que também tem. E tudo isso estava sendo reformulado para a turma de delegado. E aí veio a pandemia e, obviamente, né, foi tudo por água abaixo. Então, assim, é um momento, é um ano muito ruim para todos nós, né? Demais, mas, assim, eu acho que a luta não pode parar, né? Você disse algo que eu considero importantíssimo. Vocês estão fazendo uma luta intensa, mas ela é respeitosa. Vocês estão agindo com urbanidade, com respeito às autoridades da Polícia Civil e do Estado de São Paulo, né? O governador, o secretário da Segurança, eu não vejo vocês agirem com desrespeito, vocês estão agindo com luta, isso é muito bacana. E vocês estão tendo uma postura exemplar, que mesmo vocês num momento difícil, ninguém está promovendo aglomeração, encontros, violando regras, né? Por isso que esse espaço virtual, ele é valioso. Porque consegue trazer esse debate para cá e tá todo mundo na sua casa, né? Então, e dá uma visibilidade muito grande. Isso dá uma visibilidade muito grande também. É um alcance, por exemplo, o pessoal, o próprio Diogo tá lá no Mato Grosso, tem o pessoal lá, o Felipe em Brasília, tem o pessoal aí em Minas, tal, Rio Grande do Sul. Então tá bem, é uma turma que tem bastante, o pessoal tá bastante diversificado, de bastante lugares do Brasil. E claro, não dá para eles estarem aqui no dia a dia para fazer essas coisas. Eles não conseguem vir, aí vem e volta, até porque muitos estiveram com a pandemia, sem contar o gasto. Muitos tiveram com a pandemia uma restrição de renda muito forte. E medo de contrair essa doença que até pouco tempo ninguém conhecia direito. Então, tudo isso veio a influenciar a forma da gente tratar dessa nossa luta, dessa nossa, vamos falar assim, missão, né? De chegar na nomeação e a posse, por consequência. Então, a gente está precavendo de várias formas, a gente está tomando os cuidados devidos para não expor ninguém também a nenhum risco. Então a gente vai continuar lutando. Agora, é lógico que é uma luta um pouco mais, vamos falar assim, comedida, mais discreta. É um momento que a gente tem que entender o momento que o Estado, não só o Estado de São Paulo, mas os outros estados estão passando, para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Então, não vai adiantar a gente forçar, porque Sim. A gente sabe que agora, infelizmente, não vem. Não vem para amanhã ou depois de amanhã. A gente está falando de uma situação que o número de desempregados é assustador, né? Eu que venho trabalhando muito intensamente no segmento da violência doméstica nos últimos anos, e desde que eu me aposentei em março,
eu passei a ter outros tipos de contato com o segmento de violência de gênero, por exemplo, no segmento de empreendedorismo, de empregabilidade, de assistência à saúde, e eu fiquei alarmada com os números, né, durante a pandemia. Então, vacância de cargos de mulheres, né, a gente já fala em 10 mil cargos vagos só em São Paulo de mulheres. Por muita quê? coisa. Porque com a pandemia foram as primeiras que foram demitidas, né? Por uma série de fatores, porque geralmente a mulher acumula função com as crianças, daquela dependência do filho, e ganha menos que o marido. Então, quem vai ter que abrir mão do emprego para ficar com as crianças que estão em casa? A mulher acaba se sacrificando mais. Mas, por uma questão, né, fisiológica, que a mãe é mais maternal, não é que ela goste mais, pelo amor de Deus, mas ela tem aquele lado mais emotivo, que fala mais alto, é mais maternal. E a questão financeira, a mulher ganha menos que o homem. Então, acho que esse é o primeiro fator. Quem ganha média mais? 30%. Tem estudos que indicam que é média de 30% a menos. Exato, isso pessoas trabalhando no mesmo cargo. Mesmo cargo. Eu vi, né, eu não quero me estender muito, porque o espaço é de vocês, mas é número alarmante também. Eu vi que nós temos apenas 2% da população de mulheres mundo, né, já é um dado mundial, que ocupam cargos de liderança como CEO. 2%. É quase que nada. É um número muito baixo. De salário, é o que você está dizendo, 30% em média na iniciativa privada. Na iniciativa pública, isso ainda sobe um pouquinho mais. A gente fala que a diferença salarial é de 20% e não 30%. Né? Em cargo político, a gente tem 12% de mulheres. Então, os números, eles são muito assustadores. E a pandemia, eu acho que o aspecto positivo da pandemia é que ela trouxe situações que estavam dentro de armários para fora, como é a de vocês. Talvez, se não tivesse a pandemia, a luta de vocês fosse mais silenciosa e menos vista. Por quê? Porque os delegados que estão dentro do número de vagas, esses 250, que hoje já não é esse número, mas que foram convocados e tomaram posse, foram nomeados e tomaram posse, e estão na academia, eles iam estar lá focados nisso, em concluir o curso de formação, em ficar bem classificados para poder escolher uma vaga bacana, né? Nós estaríamos naquela rotina de trabalho 15 horas por dia, e a gente até ia se compadecer com vocês, mas eu falar, poxa, nossa, coitados e tal, mas o que a gente ia poder fazer? A gente ia tocar a nossa vida, né? E agora, com a pandemia, eu nunca fiquei tanto tempo em casa, né? Eu passei por um período complicado por ficar muito em casa, porque eu nunca fui de parar em casa. E eu tive que me redescobrir dentro de tudo que eu sempre fiz, como trabalhar. O próprio Gamboa, a gente reformulou e mudou para o online, né? Então, tudo isso veio, e isso eu acho que para vocês foi muito positivo, porque vocês tiveram as mídias sociais para aparecer, e as pessoas tiveram tempo para sentar, conversar e começar a olhar o problema da violência doméstica, olhar o problema do suicídio institucional, olhar o problema dos remanescentes e esqueci o nome de novo. Subsequentes. Subsequentes. Né? Subsequentes. Quem que é o subsequentes, pessoal? É esses que estão excedentes, mas dentro do número de vagas, ou seja, dentro dos 250 vagas. Então, a gente tem quantos subsequentes? Uns 30? São 35, a gente estima em 35. 35 subsequentes, ou seja, que tem o direito subjetivo de ser nomeado e empossado, né? É isso? Correto, isso mesmo. Tem mais 50 e pouco. 57. 50... Entre 50, vai dar 57. Que são remanescentes. Isso mesmo. E aí, nossa briga maior é para que todo mundo possa ser chamado, nomeado. E exercer a função quanto antes.
250, né? Oi? Desculpa, cortou. E não apenas os 250, chamar Isso, todos. isso, porque o último concurso, que foi o de 2013, o DP 2013, também ele demorou, ele levou 4 anos para ser finalizado. Foram 4 anos, de 2013 a 2017. O que o nosso também não está fugindo. Já estamos no 3º ano. Então, de 129 vagas que disponibilizaram, eles nomearam 280. Foi 120% a mais de vagas. Então, com o déficit atual, esse concurso nosso que foi realizado, na verdade, ele não acabou com o problema dele. Ele não preencheu, ele não reduziu, na verdade... Ele aumentou de 580 que tinha lá em 2017, da última nomeação, e até agora, são 800, aumentaram 300 vagas. E eu vi que alguém colocou aqui um número, 835. Isso aí. Isso é o que está em aberto. 800... Em aberto. É muita vaga. Então, o concurso ele não serviu para diminuir as vagas que estavam existentes. Que o próprio período dele... para suprir o período dele de vigência. Então, a gente vai atrás dessa nomeação, claro, para poder integrar, para a gente que foi aprovado, passou tudo que passou, que tinha que passar dentro do concurso, para tentar diminuir isso, para a gente efetivamente prestar um serviço para a sociedade de uma forma melhor. A gente não quer ver a Polícia Civil definhando, assim, faltando pessoal. A gente não quer isso. Até como cidadão. Sim, e sabe, 2 questões. Uma, eu concordo com esse olhar, né? Porque na medida em que a gente sobrecarrega os poucos que tem, a gente perde na qualidade, né? Sim. Eu falo com muita tristeza isso, mas eu falo como uma pessoa que, quando eu estava titular da DDM, eu tenho certeza que se tiver colegas de DDM aqui, tem essa mesma dor, padece dessa mesma dor, a gente tem um termo temporário gigantesco. Assim como um delegado plantonista de uma territorial, plantonista não, delegado de uma EPJ da territorial, ele tem um acervo entre 500 e 800 mil inquéritos. Não adianta você falar que você investiga todos os casos, porque isso não é verdade, né? Então, assim, a gente acaba priorizando, porque a demanda é muito grande, né? E aí a gente perde o quê? Qualidade. Sim. Outra coisa, nós ficamos vulneráveis e deixamos portas abertas para outras instituições vir pegar uma fatia desse bolo, que é nosso, que é a atividade de polícia judiciária, né? Outro dia eu escrevi um artigo, eu nem lembro se eu postei, eu acho que não, porque tem coisas que eu faço, eu prefiro não postar, porque a gente sofre muito ataques, e enfim, e é muito Mas precisa extravasar, né? Precisa extravasar. Escreve, mas não... Eu publiquei, saiu no R7, mas eu não trouxe para a rede social. E me chamaram, um jornalista que me chamou, ele falou, doutora, a gente precisa de alguém da Polícia Civil. Fui eu e um outro seccional de polícia, ele também se manifestou. E por quê? Porque a PM tinha entrado com pedido, novamente, eles apegaram a pandemia como justificativa, como pano de fundo, dizendo que, por conta da pandemia, as delegacias estavam fechadas presencialmente. Foi bem no começo, assim, no primeiro pico que teve da Covid, e eles já entraram com esse pedido, falando, olha, as delegacias não estão fechadas, não é só a eletrônica, mas não é a gente que está na rua, então agora é a hora da gente fazer o termo circunstanciado, tá? Foi uma ação que a Defenda PM, que é uma associação da PM, né, ingressou junto ao judiciário pedindo por isso. Oi, meu amor, você quer um beijo? Licença, deixa eu dar um beijo no meu pequeno, que ele chegou. Você chegou? Desculpa. Não tem problema nenhum. E eles queriam ouvir a outra parte. E eu falei, olha, vamos começar pela lei, pela Constituição Federal. Para que isso seja possível, para que a PM abrace o termo circunstanciado na íntegra, a gente tem que mudar a atribuição constitucional, né?
Posteriormente, eu comecei a justificar, mas por que que a PM fez isso? Eles apresentaram um dado estatístico da condição das viaturas deles, da condição de policiamento, que eles tinham um efetivo maior que o nosso, que ainda que fosse deficitário, é maior que o nosso. Que a condição... Então, assim, a gente perde muito, a gente perde o tempo inteiro, né? E é isso que não pode deixar acontecer. É isso que tem que levar para as autoridades competentes e mostrar, né? Para a gente ter uma polícia de qualidade, a gente precisa dar o mínimo de condição, né? E uma outra questão que eu queria saber de vocês é se vocês fizeram o impacto financeiro, uma planilha orçamentária de quanto que daria para o erário público a contratação de vocês todos. Vocês chegaram a fazer esse estudo? Não, ainda não, nós não fizemos, porque vai ter muita variável nesse cálculo. Tem muita variável. Então, isso, para a gente fazer, demandaria um estudo até atuarial. Eu, pelo menos, eu não tenho essa habilidade técnica para mexer com cálculo atuarial. Porque são muitas variáveis que complicam a nossa... É lógico que seria ótimo. Seria muito bom para embasar. Mas, sim, até para conseguir essas informações hoje, eu acho que a gente teria um pouco de dificuldade nesse sentido. Para estimar e fazer uma programação como se deveria. Para estimar qual que seria o impacto dentro de um determinado período e tal. E aí as variantes seriam um pouco cruéis com a gente. Porque o Vitor, da turma de investigador, que eu vou fazer a live com ele amanhã, uma das nossas conversas, ele falou sobre essa questão orçamentária. Por quê? Porque a justificativa que o governo do estado deu lá para eles, para a turma de investigador, não sei se vocês têm conhecimento disso, é que o impacto da contratação agora daria uma desestabilização no erário público por conta da pandemia, que teve perda de repasse, de verba e recolhimento tributário e blá, blá, blá. Porém, eles foram atrás. Eles foram atrás no portal Transparência, eles conseguiram alguns dados na Secretaria de Segurança e eles fizeram ali algo estimado e mostraram que, olha, não vai ter impacto. Se pegar o que foi prometido de repasse aqui, levaram esse cálculo, tá? E aí depois vieram com uma outra justificativa. E aí eles falaram, não, agora não é mais a questão orçamentária, é uma outra questão, então não era o orçamento? Parece que não. Então, assim, esse tipo de debate, eu acho que é o grande X da questão. Mostrar que vocês estão num grupo, não de arruaceiros, num grupo de pessoas que sabem o que estão falando. Como é esse documento, esse dossiê que vocês fizeram, que ficou magnífico, porque eu enxerguei ele com essa abrangência, né? Dentro do dossiê... Desculpa interromper. É que dentro do dossiê, o que nós fizemos, nós procuramos fazer, até para, nesse momento, evitar mesmo algumas questões de você tratar de orçamento nessa hora. A gente achou que seria até um pouco delicado, mas o que a gente trouxe é que o estado de São Paulo, ele tem a maior capacidade de recuperação econômica em relação aos outros 26 estados da federação. Então, nós trouxemos isso, apresentamos algumas matérias de que o próprio estado, foi publicado pelo próprio governo, ele tem essa capacidade e ele já demonstrou. Inclusive, essa semana já saiu, acho que foi do Ministério, desculpa, da Secretaria de Finanças aqui do Estado de São Paulo, que o Estado está se recuperando. O Estado não tem déficit e, inclusive, as receitas foram maiores do que a do ano passado, no comparativo. Então, a gente trouxe algumas informações sem entrar nessa especificidade do orçamento, né? Porque ele envolve muitos dados, são muitos dados mesmo. Então, nós trouxemos possíveis debates que eles iriam surgir. A gente tentou imaginar um possível, mas tem aquele problema aqui, tem aquele problema colar. Então, a gente pensou, vamos fazer um negócio
mais abrangente, vamos trazer dados mais abrangentes, sem nenhum tipo de enfrentamento por enquanto, para a gente fundamentar essa necessidade de contratação. Vamos nos ater à necessidade da contratação e mostrar que o Estado de São Paulo tem sim capacidade, e tem capacidade de se reerguer. Como, aliás, se é que ele sofreu muita perda, como estavam prevendo isso no começo da pandemia com o lockdown que houve, né? Ainda que parcial. Então, efetivamente o impacto não foi tão grande. E o governo federal chegou a repassar, não sei se repassou ou se vai repassar, um valor muito expressivo para todas as secretarias de segurança pública dos estados. É serviço essencial e é prioridade. Tem que ser. Então é um valor bem alto. Aqui da nossa live já. Gabriel, eu quero que você use o espaço para fazer considerações que você acha pertinente. Se tem alguma ação que você acha que nós, enquanto estamos aqui, podemos auxiliar vocês de algum modo, né? Eu, em especial, eu estou numa fase com um pouco mais de liberdade por conta do meu afastamento. Eu operei, eu tive um problema um pouco sério de coluna e eu tive um afastamento de saúde e permaneço afastada. Eu volto talvez no final do ano, então estou licenciada, né? E aí isso me dá um pouco mais de liberdade, por isso que eu estou sendo até um pouco mais ousada nas minhas postagens e nas minhas atitudes, porque eu já não estou presa a uma diretoria e num cargo de confiança como eu estava. Então, fica à vontade aí para você usar esse espaço e ver de que forma pode colaborar, né? E se vocês têm uma expectativa de uma... Ficou marcada uma data, algo para falar com vocês novamente, por exemplo? Não, a gente ainda não tem nada, não tem nenhum dado concreto. Temos alguns rumores de que efetivamente a polícia tem essa vontade da contratação, que o problema está sendo efetivamente a pandemia e o decreto e a lei que dela advieram suspendendo o concurso. O DGP está com essa problemática. Então, sim, eu estou esperançoso ainda, porque não adianta, não pretendo perder essa esperança tão cedo. Acho que a nossa nomeação vem, mas a gente não pode ficar parado esperando que ela caia do céu a qualquer momento. Então a gente vai batalhar até o final, a gente vai para cima como tem que ir, vamos manter essa postura até onde for possível, né, de não enfrentamento, de buscar uma conciliação e ouvir das pessoas que estão na cúpula do governo, na cúpula da Polícia Civil, para ver se pode nos atender. Sim, eu acho que assim, a repetição ela é algo que funciona muito bem, né? Esse documento é aquele lance da osmose, né? Uma hora vai. E vocês encontraram o caminho, que foi esse dossiê, que é um documento muito forte, né? Não sei, talvez aí né, um conselho, vocês irem atualizando mensalmente esse dossiê e falando, olha, tem um dado novo, viu? A gente acrescentou uma vírgula e pá, bate no dossiê de novo. Essa é a nossa ideia. Agora coisa aqui, pá, o dossiê de novo, sempre o dossiê. Criar uma hashtag para vocês. Criar algo que hoje em dia, esses recursos de mídia, né? Eu falo do lance de marketing, eu vejo pelo próprio curso, que a gente tem que ter alguns recursos para criar identidade, né? E aí as pessoas saberem, igual vocês, você não está fazendo no seu perfil particular, você está fazendo pelo perfil da turma, isso é muito importante. Saiu um dado novo, aumentou o índice de criminalidade, ou subiu, baixou o suicídio, vai lá e posta, coloca mais um dado, né? E volta a falar do dossiê, e leva nos órgãos de classe, e tenta levar na cúpula da polícia, e para se fazerem presentes, né? Sem dúvida. Na página de vocês, eu também acho que vocês compartilham muita notícia. Eu acho muito bacana essa ideia e sempre que eu souber eu vou repassar a vocês também, de pegar uma notícia e em cima dela comentar. Isso é fantástico, é genial, né? E qualquer brecha que tiver que vocês possam aparecer, é uma forma de aparecer licitamente e mostrar que vocês estão aí aguardando.
né? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é importante, é a gente aparecer, é isso que a gente precisa. A gente precisa ter um pouco mais de voz e às vezes essa voz que a gente precisa ter vem da própria categoria. A categoria dando um apoio é extremamente importante. É extremamente importante. Como a doutora vem fazendo, abriu um espaço no canal para a gente expor, mostrar o grupo, o que a gente vem fazendo. Nos recebeu muito bem, tem elogiado muito o nosso dossiê, que é importante. Então, assim, a gente tem muito a lhe agradecer por essa oportunidade, pela visibilidade que está proporcionando para a gente. E a gente vai continuar nessa mesma tocada, nessa mesma forma, e vamos, claro, atualizar, vamos manter as publicações, às vezes com maior ou menor periodicidade, porque também todo mundo que faz, é bom deixar claro que todo mundo que está dentro da comissão e os demais aprovados também tem outras ocupações. Então a gente dinamiza o tempo. Localizar, não tem ninguém assim que tenha tido um grande prejuízo de eu larguei tudo aguardando que fosse acontecer em 6 meses e não aconteceu.